Olá, sejam bem-vindos à aula de resistência de projeto, nossa aula 6 do curso de estruturas de madeira. Bom, nós já falamos nas aulas anteriores sobre solicitações de projeto, né? Já estudamos as ações e as combinações que vão gerar os carregamentos que vão ser utilizados no dimensionamento dos elementos estruturais de madeira. Então agora, para que a gente veja o outro lado do critério de segurança, né, de dimensionamento, nós vamos estudar as resistências de cálculo. Bom, a primeira maneira de encontrar, né, de determinar essas resistências de cálculo é através da investigação direta, né? A investigação direta é aquele método que vai começar lá na caracterização das propriedades mecânicas da madeira através dos ensaios. Tudo aquilo que a gente já estudou lá na aula de propriedades mecânicas. Né? Então, vai começar com a seleção dos corpos de prova, né? Com a confecção desses corpos de prova, e aí para os ensaios propriamente dito. Né? Bom, os resultados desses ensaios, eles não são utilizados diretamente no cálculo da estrutura, né? Eu preciso tratar esses dados, né, para que eu possa transformar esses resultados numa resistência de cálculo. Esses resultados eu mostrei aqui, eu coloquei para vocês na forma de uma matriz. Então, por exemplo, se eu vou ensaiar 6 corpos de provas, eu vou ensaiar 12 corpos de provas, eu vou ter 12 resultados diferentes, né, para o mesmo ensaio, para a mesma propriedade. Né? Pode ser resistência à tração normal, às fibras, resistência à tração paralela às fibras. Então, qualquer um desses aí, tá? Então, eu vou ter todos esses resultados, né, diferentes, porque eu não vou obter sempre o mesmo resultado, né? São ensaios com peças de madeira, cada um tem suas particularidades ali, apesar de serem da mesma espécie, do mesmo lote, mas é impossível que eu tenha um resultado, né, constante para todos os corpos de prova. Então eu tenho 6 ou 12, tanto faz quantos corpos de provas eu estou utilizando, resultados diferentes ali, né? E são esses resultados que eu vou tratar para chegar num único valor final de resistência, né, que eu vou utilizar em situação de projeto. Bom, a primeira coisa a se fazer é padronizar esses resultados para um teor de umidade de referência que a gente já conhece, que é de 12%. Né? Já expliquei anteriormente qual é o motivo da gente padronizar os resultados de resistência para um teor de umidade de referência, né? E esse vai ser o primeiro passo que a gente vai tomar aí. Então eu tenho aqui um vetor de resultados obtidos a partir de corpos de provas com um teor de umidade qualquer. Tá? O que me faz ressaltar mais uma vez que sempre que eu caracterizo propriedades mecânicas da madeira, eu preciso caracterizar também a umidade, o teor de umidade daquele lote que vai ser ensaiado, porque eles estão muito ligados e como eu preciso compatibilizar, né, eu preciso converter todos os meus resultados para um resultado padrão, com umidade padrão, eu vou precisar saber qual o teor de umidade daquele lote que foi ensaiado, tá? Por quê? Porque eu vou submeter cada um desses resultados aqui, que eu obtive nos ensaios, a essa equação. Então, essa primeira equação aqui é a equação que converte, né? Ela vai padronizar os meus resultados, né? As minhas resistências, para resistências relativas a um teor de umidade, né, de referência de 12%. Tá? 12% é só um teor de referência. Tá bom? Mas para isso eu preciso saber o que?
o valor, né, da resistência que eu obtive. Então, vou fazer para cada um desses aqui, né? E o que? A umidade, né, do lote. Então, eu preciso ensaiar a teor de umidade também, né? Uma propriedade que indiretamente eu vou precisar quando eu estou caracterizando resistência mecânica. Então, essa é a primeira fase, né, gente? Eu vou padronizar as resistências obtidas, transformar elas em resistências para umidade ali de referência de 12%. Tá. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou organizar todas essas resistências já, né, para umidade padrão em ordem crescente, né? Então, do menor valor de resistência até o maior valor de resistência, tá? Eu já falei, vou ter vários resultados diferentes e eu vou então organizar agora eles no menor valor ao maior valor. Se o número de corpos de prova for ímpar, eu vou desprezar o valor mais alto, tá? Então, por exemplo, eu usei 7 corpos de prova, né, que eu tinha disponíveis. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele resultado mais elevado, o corpo de prova que apresentou maior resistência, e vou desprezar, tá? Não vou contabilizar ele. Então, sempre trabalhar com um corpo de prova em número par, né? Não adianta. Se eu usar ímpar, eu vou ter que descartar o valor mais elevado, tá? Então, tendo organizado agora já no número par de resistências, né? Já em ordem crescente, eu vou aplicar então a equação, essa segunda equação aqui, né? Essa equação, gente, é a equação que vai fornecer para a gente um valor de resistência que a gente chama de resistência característica. Então, percebam que já não vou ter 6, 12 valores, eu vou ter um valor de resistência. Ou seja, eu vou ter um valor que é representativo daquele lote. Aquele valor representa aquele lote, tá? Caracteriza, por isso que é resistência característica, né? O valor característico daquele lote. Então, eu já transformo todos os valores que eu obtive, né, num único valor que está caracterizando todo aquele lote, né, de onde os corpos de prova que foram ensaiados foram retirados, tá? Então, eu vou aplicar aqui, né? Eu vou pegar aqui, olha, F1, que é o valor mais baixo, F2 é o próximo, né, o próximo mais elevado, e assim por diante até o valor, ó, Fn sobre 2 menos 1. Então, eu não vou usar todos os valores. Eu vou usar até o valor Fn sobre 2 menos 1, aqui nessa soma, né? Por exemplo, então, se eu estiver usando 12 corpos de prova, né? N é igual a 12, então N sobre 2 é igual a 6, menos 1, 5. Então, aqui eu vou somar os 5 menores valores de resistência. Os menores. Ah, então tá entendendo? Eu caracterizo 12, eu tenho 12 resultados, alguns menores, outros maiores, mas aqui, ó, eu só estou usando os 5 menores. Por quê? Porque eu quero trabalhar com situações desfavoráveis. Eu obtive alguns resultados mais elevados? Sim, obtive, mas eu também obtive alguns mais baixos. Então eu tenho que considerar quem? O mais elevado ou o mais baixo? O mais baixo, né? Então, eu vou considerar até o f n sobre 2 menos 1. Divido por n sobre 2 menos 1 e aqui eu subtraio, ó, 2, multiplico por 2 e subtraio fn sobre 2. Então, de 12, nesse exemplo aqui que eu dei, de 12 resultados, 12 corpos de prova, eu só usei os 6 menores resultados, né? As 6 menores resistências que eu obtive no ensaio, né? Porque eu quero estar a favor da segurança. Se eu sei que alguns corpos de prova deram resultados bem mais elevados. Eu sei, mas eu sei que outros não. Então eu tenho que considerar aquele lá, né? Eu tenho que considerar os menos resistentes, tá? Esse resultado, gente, da resistência característica, eu tenho que fazer uma verificação. Ele tem que ser pelo menos maior ou pelo menos igual
o primeiro valor, então não pode ser menor que o primeiro valor, ou seja, não pode ser menor que a primeira resistência, né? Resistência mais baixa obtida, e 70% da média das resistências, tá? Não pode ser também menor do que 70% da média das resistências, tá bom? Bom, tem uma outra maneira da gente chegar nessa resistência característica também, que é por uma estimativa. Essa estimativa eu posso fazer quando eu estou trabalhando com uma espécie de madeira que já é amplamente estudada, que é amplamente caracterizada, que eu tenho vários trabalhos, eu tenho... É uma madeira, uma espécie já muito usual, né? Muito conhecida. Então a norma permite que eu faça uma estimativa, né? Se eu conhecer ali a média, valores médios de resistência para aquela madeira, eu posso estimar, por exemplo, aqui, ó, também já padronizado, tudo a 12% de umidade, eu posso estimar as resistências característica para as forças normais, ou seja, tração, compressão, como 70% dos valores médios. E se eu estiver falando de resistência, cisalhamento, uma ali 54% dos valores médios. Então, só para as peças muito conhecidas, já muito estudadas, com muitos dados, tá? Confiáveis. Mas, no geral, é mais interessante que eu faça uma caracterização direta, né? Uma determinação direta a partir do ensaio. É mais seguro, tá? Bom, a resistência de projeto, eu vou até apagar isso aqui, gente, eu vou explicar o erro aqui, peraí. É porque essa é a segunda vez que eu estou gravando essa aula, a primeira vez o áudio não ficou bom. Mas então eu vou explicar o que é o erro aqui. Aquela resistência característica, ela ainda não é a resistência que eu vou utilizar em projeto. Ela é uma resistência, um valor de resistência que caracteriza o lote, né, que é representativo daquele lote de madeira, mas ainda não é o valor que eu vou utilizar em projeto, né? O valor que eu vou utilizar em projeto eu vou obter a partir dessa equação aqui. O erro que estava aqui, que eu risquei na primeira gravação, é de que está errado aqui. A resistência de projeto ela não é maior ou igual ao CAMOD, que multiplica a resistência característica dividido pelo gama, tá? Ela é igual e ela pode ser no máximo menor. Por quê? Porque se eu coloco maior ou igual, significa que eu vou calcular, né? Vou calcular a resistência aqui, né? A partir da aplicação de coeficientes na resistência característica, mas eu posso usar qualquer valor maior, né? É maior ou igual. E aí isso não faz sentido. É um erro de digitação aqui mesmo, tá? Então por isso eu risquei aqui, falei, não, isso aqui não é maior ou igual. Isso aqui é igual, no máximo pode ser menor. Se você considerar uma resistência característica menor, resistência característica não, de projeto, menor do que a que foi calculada da maneira que a norma estabelece, é uma opção minha. Agora, maior eu não posso, tá, gente? Porque, e aí deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Eu não posso superestimar a resistência, né? Eu não posso, isso é contra a segurança. Eu preciso subestimar a resistência, tá? Porque, e não é questão de subestimar só por subestimar. Quando eu subestimo a resistência, ou seja, eu considero em situação de projeto, de dimensionamento, uma resistência menor do que aquela resistência que é característica, né? Que eu obtive nos ensaios e tudo mais, eu não estou fazendo isso por fazer. Eu estou fazendo isso porque eu preciso ter uma margem de segurança que atenda, né, e que considere as diversas incertezas que eu tenho naquele projeto, em relação também àquela propriedade que é a resistência, né? Como a gente viu, eu vou executar um ensaio em vários corpos de prova, né?
E eu vou ter diversos resultados, tá bom? Então eu vou ter resultados mais baixos e resultados mais altos. O que significa que as propriedades mecânicas da madeira não são constantes nem dentro de uma mesma planta, né? E eu posso ter a presença de defeitos, eu posso ter algum defeito de execução na obra. Então eu tenho várias incertezas. E essas coisas têm que ser consideradas, né? Então é por isso que eu preciso ter essas margens de segurança. Então, quando eu estou falando de resistência, eu tenho sempre que subestimar, eu tenho que minorar os valores de resistência. E quando eu estou falando, a gente já falou lá nas outras aulas, quando eu estou falando de carga, de solicitações, aí é o inverso. Eu nunca posso subestimar os carregamentos, eu tenho que superestimar. Por isso que eu aplico coeficientes de majoração, eu majoro o carregamento que eu aplico na estrutura. Para quê? Para também considerar as incertezas que eu tenho em relação ao carregamento, né, em relação à atuação, intensidade das cargas, a simultaneidade da atuação das diversas cargas que atuam na estrutura. Então tem uma série aí de incertezas, né, e que eu preciso considerar. Mas aí, como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso aplicando coeficientes de segurança. Na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou superestimando os carregamentos e subestimando as resistências, né? O que me deixa ali com uma faixa, né, de segurança que torna seguro, né, e que considera todas essas incertezas. Bom, é basicamente isso. Então a resistência de projeto, que sim, agora sim, é finalmente a resistência que eu vou utilizar nos meus cálculos, né, no dimensionamento, ela é obtida através da resistência característica, né, nosso FK, mas com a aplicação de dois coeficientes. Um γW, que é um coeficiente de minoração das propriedades da madeira, e um Kmod, que é um coeficiente que a gente chama de coeficiente de modificação, tá? Vamos ver aqui o Kmod. O Kmod, ele é o produto de três outros coeficientes, o Kmod 1, 2 e 3, tá? O Kmod 1, ele é um coeficiente que ele vai considerar a classe de carregamento e tipo da madeira. O Kmod 2 é o coeficiente que vai considerar a classe de umidade e o tipo de material, né? E o Kmod 3, ele vai considerar a categoria, tipo da madeira e tudo mais. Então, ou seja, cada um desses coeficientes ele está considerando aspectos diferentes, né, da madeira, né, e aí ele vai minorar, porque ele vai minorar, ele sempre minora, né, como também não vamos nunca majorar a resistência da madeira, ele vai minorar de acordo com aquele aspecto ali, tá? Então vamos ver aqui, ó, o Kmod 1, por exemplo. O Kmod 1 ele vai depender da classe de carregamento que eu estou utilizando, né? Então eu vou fazer um dimensionamento, qual é a classe de carregamento? Eu estou dimensionando para um carregamento permanente, carregamento de longa, média, curta duração ou duração instantânea. Beleza. E que tipo de produto da madeira eu estou dimensionando? É madeira serrada, laminada colada, compensada, recomposta? Então, eu vou cruzar esses dados e eu vou obter um carregamento, tá? Então, vocês veem aqui, por exemplo, que em apenas uma situação eu tenho o Kmod 1 maior do que 1. Porque, olha só, como o Kmod ele é um coeficiente que ele multiplica a resistência, ó, ele multiplica a resistência característica. Se eu quero minorar, então esse coeficiente ele tem que ser sempre menor que 1, né? Se ele for maior que 1, eu vou aumentar a resistência, eu vou estar majorando, tá? E aqui, olha, todos são menores que 1, tá? Todos são menores que 1 aqui. Mas o de duração instantânea, ele é maior. Por quê? Porque a gente já sabe que a madeira tem um ganho de resistência nesse tipo de situação de carregamento. Então, nesse tipo de situação, eu considero esse ganho de resistência e eu deixo ele aplicar um Kmod 1 maior que 1, 1.1, tá?
O CAMOD 2, ele vai considerar a classe de umidade. Então, olha, classe de umidade 1 e 2, a gente já viu lá quando eu falei de fluência, vocês voltem lá, vocês vão ver que tem uma tabela lá que mostra as classes de umidade de acordo com o teor de umidade da madeira, tá? Mas o que eu posso dizer aqui para vocês lembrarem, é que classes de umidade 1 e 2 são madeiras mais secas do que 3 e 4. E a gente sabe que quando a madeira está mais seca, ela tem o quê? Passou uma moto, tá? Quando a madeira está mais seca, ela tem mais resistência, né? Então, se a madeira é classe de umidade 1 e 2, ou seja, ela está bem seca, eu permito usar um coeficiente 1. O que é o coeficiente 1? O coeficiente 1 é um coeficiente que não modifica, né? Então, eu permito que use um coeficiente 1. Se ela está em classe de umidade 3 e 4, ou seja, mais baixa, né? Uma teor de umidade mais alto, o que vai sempre gerar uma resistência, uma redução na resistência, então eu vou considerar aqui 0,8. E num caso particular aqui, ó, da madeira serrada submersa, a gente vai usar um valor de CAMOD de 0,65, um valor mais baixo ainda, tá, gente? E o CAMOD 3? O CAMOD 3 depende do produto, se essa madeira é serrada, laminada, colada, o tipo de madeira, né, se é dicotiledônia, conífera, e da categoria, né, se a madeira é de primeira ou de segunda categoria. Essa categoria da madeira, a gente está relacionada ao nível de controle de qualidade, né, controle tecnológico que eu tenho durante a produção daquela peça de madeira, tá? Então, no lugar onde eu tenho um alto rigor, né, de qualidade, um alto controle, né, de qualidade, eu considero aquela madeira de primeira categoria, né? Ela passa por inspeção visual e para procura de defeitos e tudo mais. Ou seja, tem um rigor bem alto no controle tecnológico daquele material. A gente considera de primeira categoria. Se não, ela é de segunda categoria, né? Então, olha, novamente, interpretar aqui um pouco os CAMODs. Quando eu tenho uma madeira de primeira categoria, né, e dicotiledônia, né, eu vou ter um CAMOD de 1. Ou seja, vocês perceberam que quanto mais melhor a qualidade da madeira que eu estou utilizando, mais alto é o valor do CAMOD, mais próximo de 1, porque ele nunca vai passar de 1, né? Se a gente for ver aqui, ó, recapitulando, se eu pegar a única situação de eu acabar com um CAMOD maior que 1 é se eu tiver madeira serrada, né, com carga de duração instantânea, ela for classe de umidade 1 e 2 e for uma dicotiledônia de primeira categoria, ou seja, ela tem todos os aspectos considerados aqui no CAMOD são extremamente favoráveis a uma boa resistência da madeira, tá? Inclusive com carga de duração instantânea, porque se em situações normais, cargas permanentes, longa duração, média, eu não tenho em nenhuma ocasião como ter um CAMOD acima de 1, né? Nenhum, na verdade, né? Porque o máximo seria aqui 0,9 que multiplica 1, que multiplica 1. Então, nem assim eu teria, né? Meu CAMOD seria 0,9. Eu continuaria reduzindo o valor da resistência. Ou seja, o objetivo geral do CAMOD é minorar a resistência. Numa situação como essa que eu falei para vocês, bem específica, ele vai aumentar um pouco a resistência, mas por conta dessa questão de eu estar usando madeira serrada de primeira categoria, com classe de umidade baixa e principalmente devido ao carregamento ser de duração instantânea, né? Principalmente por isso mesmo. Então, ó, quando eu vou para a segunda categoria, baixa a qualidade da madeira, baixa o coeficiente. O coeficiente mais baixo, ele vai gerar, o CAMOD 3 mais baixo, ele vai gerar um CAMOD no total, né, o produto dos 3 CAMODs mais baixo e vai reduzir mais ainda a resistência lá da resistência de cálculo,
tá? Então é bom a gente interpretar um pouco aqui esses valores do commodity. Bom, o gama, pessoal, o gama ele depende do que a gente está trabalhando. Se a gente está trabalhando com o estado limite último ou estado limite de serviço. Se for estado limite de serviço, eu vou considerar o gama como um 1. Então ele não vai ter, né? Eu quero trabalhar com o valor mais próximo do valor característico possível, né? Essa questão de quando a gente está trabalhando com o estado limite de serviço, a gente trabalhar com o valor característico, é uma coisa que a gente observa quando a gente está estudando lá combinações, né? A gente estuda combinações de serviço, a gente vê que a gente não aplica a gama, né? Nos carregamentos permanentes, por exemplo, lá. Então é uma constante essa questão aqui. Mas se não for o caso, a gente está trabalhando com estados limite últimos mesmo, aí depende do esforço ao qual a gente está dimensionando a peça. Se a gente está dimensionando a compressão, tração, cisalhamento, aí a gente vai só usar aqui o valor tabelado, né? 1.4, 1.8, 1.8. No caso do gama, ele é diferente, né? Eu não estou multiplicando a resistência característica pelo gama. Eu estou dividindo ela pelo gama. Então, o gama precisa ser maior que 1, tá? Porque aí o valor do coeficiente maior que 1 que vai minorar, né? Aí é uma questão prática só aqui, né? Se eu quero minorar um valor usando um coeficiente, eu estou multiplicando o valor pelo coeficiente, aquele coeficiente tem que ser menor que 1. Se eu estou dividindo o valor pelo coeficiente, aquele coeficiente tem que ser maior que 1, né? Então, é lógico, né? Mas só para a gente entender aqui. Bom, pessoal, é isso. Antes de eu terminar aqui falando das classes, o cálculo da resistência de projeto, ele é simples assim mesmo, tá? Eu preciso, claro, ter todos esses dados, né, de projeto, mas basicamente eu determinar uma resistência característica, que pode ser feita a partir do tratamento estatístico que a gente viu dos dados de ensaios ou por uma estimativa, e aí essa resistência característica, né, eu vou aplicar os coeficientes, tanto K-mod quanto gama, e eu vou obter uma resistência de cálculo. E é essa resistência que eu vou utilizar no dimensionamento, né, no meu projeto. As classes de resistência, né, só para a gente fechar a aula, as classes de resistência da madeira são classes criadas para agrupar, né, e padronizar um pouco as madeiras pelas suas resistências médias, tá? Então, por exemplo, para dicotiledôneas, eu tenho as classes C20, C30, C40 e C60. O que significa isso? Para cada classe dessa, eu tenho essas propriedades mínimas aqui. Então, eu posso caracterizar uma espécie, um lote, dentro de uma classe. Ou eu posso até especificar em projeto que deve ser usado uma madeira de classe tal, né? Por exemplo, eu vou usar, não vou especificar a espécie, eu vou especificar a classe. Olha, eu quero que seja utilizada uma madeira de classe C40. O que significa isso? Significa que eu considerei no meu projeto uma madeira que tenha resistência, de acordo com a tabela aqui, resistência característica à compressão paralela de pelo menos 40 MPa. Pronto. E aí eu tenho os outros dados também, né? Resistência, característica, cisalhamento, 6 MPa, modo de elasticidade, densidade, blá blá blá. Ou seja, eu criei aqui algumas categorias, né? Algumas classes de resistência de madeira para que eu possa especificar, eu posso incluir uma madeira numa classe dessa aqui, tá? E a mesma coisa, lembrando sempre, pessoal, valores na condição padrão de referência 12% de umidade. Sempre uso 12%, padrão de referência sempre 12%. Assim como eu tenho lá para as dicotiledôneas, eu tenho aqui para as coníferas, né? Então eu tenho classe C20, classe C25, classe C30, né? Então se eu quero usar uma conífera classe C30, aí eu venho aqui pela norma, isso aqui é tudo de norma, tá, gente? Eu venho aqui na norma, quais são as propriedades que a madeira precisa ter de acordo com a classe que foi especificada? São essas aqui, então vamos ver, tá? Então, se encaixa ou não se encaixa lá na classe, tá, gente? Então, pessoal,
Hoje a aula é bem curtinha, tá? A gente só tinha que terminar esse assunto. Na próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios, né, de determinação, de resistência de projeto, vamos fazer na prática aí. E a gente vou tentar relacionar também com o assunto das aulas passadas, né, de combinação de ações e de carregamentos. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula e tchau!